Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando você para fazer parte da grande ciranda do bem. A gente repete, repete, repete. Sabe por quê? Para lembrar você que você pode fazer parte da solução. A nossa sociedade, ela está precisando de mais inclusão. Muitas pessoas estão precisando de você, estão precisando daquilo que você pode fazer, não só por elas, porque quando você faz por alguém, você faz por você também. Quando eu cuido do terreno vizinho que está sujo e que não é meu, mas eu cuido, eu também trago para minha casa a mesma limpeza. Quando eu não cuido também, aquela sujeira que está lá, ela vai trazer bichos, baratas, ratos que vão vir para minha casa também. Na sociedade não é diferente. A gente vai fazendo essa analogia para você lembrar que você pode fazer parte dessa solução. Você pode dar a mão para aquele que mais precisa. E assim, nós vivemos, mesmo que estejamos em estágios diferentes. Se você subir um degrau, estenda a tua mão para aquele que está no degrau de baixo, para que ele suba. Mas não é para você descer, é para você ajudá-lo a subir. E para isso é preciso de muita humildade. Tem uma frase de Cora Coralina que ela diz o seguinte, que o saber a gente aprende com os livros, com os mestres na vida, né? Mas para você aprender a ser sábio, a sabedoria, você só aprende com a vida e com os humildes. A humildade é a forma que cada um de nós tem para respeitar o próximo. Quando você é humilde, você olha para o outro, olha para o diferente com respeito. E aí você pode aprender com ele. Quando a arrogância chega, o respeito sai pela outra porta. Então vamos nos respeitar, vamos olhar para cada ser humano como nosso irmão, como nossa extensão. E aqueles que cometem erros, vamos buscar uma forma de ajudá-los a não cometer mais e para que eles possam também receber talvez algo que eles nunca receberam. O bem. Nunca receberam amor, nunca receberam afeto. Uma pessoa que nunca recebeu um amor, um afeto, nunca recebeu um elogio, ela não vai saber elogiar, não vai saber dar afeto, não vai saber dar amor. Então, se você compreender isso, você vai dar para essa pessoa aquilo que ela não recebeu, para que ela possa sentir e, nesse momento que ela recebe, ela também vai poder doar, ela também vai poder abraçar, ela vai poder também desenvolver o afeto. E o afeto afeta a nossa vida, né? Então vamos ser mais afetuosos, mais gentis conosco, com o próximo, com a vida, em qualquer lugar que nós estejamos. A vida, ela se transforma todos os dias. E nós podemos fazer parte de uma transformação positiva na sociedade. Existem pessoas, voluntários, que fazem a sua parte. E nasce no coração delas algo que se chama compaixão, solidariedade, comprometimento. E hoje nós estamos com uma pessoa aqui que tem esse comprometimento, tem essa compaixão dentro do coração e faz a diferença. Não precisa de muito, mas ela começou fazendo essa diferença dentro da própria casa, que é Karine Laís Caldas Belo. Essa mulher extraordinária, amorosa, afetuosa, com o coração cheio de compaixão. Ela é maestrina e musicoterapeuta e ela está mudando a vida de muitas crianças. Ela tem um projeto ali na Vila Emater, em Jacarecica, aqui em Alagoas, Maceió, Alagoas, com crianças que adoram estar com ela e buscam, através do trabalho que ela faz, que é o canto coral, e também outros trabalhos que nós vamos conversar com ela. Karine, é uma alegria te receber aqui hoje. Que bom conhecer pessoas como você, que fazem a diferença e que trazem para a nossa sociedade a esperança, um alento. Muito obrigada, para mim é uma honra
até estou emocionada. Eu faço o trabalho social lá na Vila Ematé há 15 anos, na residência, na minha casa. Há 15 anos eu abri as portas da minha casa para receber essas crianças e me sinto muito lisonjeada. E a Karine, ela vai contar um pouco da história dela. Quando ela tinha, assim, por que o canto coral? O que a música fez na vida dela? Embora ela tenha contado em off para a gente aqui que quando ela expôs pela primeira vez, que ela gostaria de cantar porque ela via na televisão e ela vai contar isso. Conta para a gente essa história. Na novela Terra Nostra, que vai ser reprisada agora, teve a abertura e eu me espantei que eu sabia cantar daquela forma. Então eu me preparei uma certa noite e quando começou a novela eu fui para pertinho da TV e cantei para minha mãe. E aí foi a partir daí que a música se tornou a minha primeira paixão. Você poderia cantar um pedacinho para a Sim, gente? inclusive da música da Da música abertura. Terra Nostra. Marternor tormento dell'amore, di levo la parte del cuore. Olha que coisa linda. Veja, foi assim de uma forma natural. Ela nem tinha frequentado uma escola de música. Você vê, cada um tem um dom. Você descobriu um dom porque você foi tocada por aquele programa, por aquela novela e pela música. Sim. E a música entrou na sua vida. E a sua mãe, nesse dia, ela não te incentivou. Não, de forma alguma, pelo contrário. Até disse que música não dava dinheiro e que eu fosse fazer uma outra faculdade porque música não era o ramo certo. Isso, e a visão ainda pequena da nossa, principalmente aqui no Brasil, né, o artista, a arte ainda é vista como algo meio excluído, né? Mas como é que a gente vive dentro de uma sociedade? Como é que a gente pode viver? Você já imaginou a vida sem música, sem arte? Sem nada sem teatro, sem cinema. Veja o quanto a música, o teatro, o cinema nos salvou na época da pandemia. Verdade. Como é que foi a época da pandemia para A você? época da pandemia, a primeiro a se fechar foi o ramo musical. Então, hoje eu exerço a cantoria e canto em casamentos, missas, formaturas. Então, eu estava com uma agenda lotada de eventos, onde foram adiados, depois foram cancelados. Então, fomos pegos de surpresa nessa situação. E eu fiquei de mãos atadas, onde eu também trabalhava numa clínica, e eu tive que atender os pacientes online. Mas aí depois já não deu mais, os próprios pacientes já não queriam mais aquela consulta, porque nós estamos acostumados A presencial. E aí nós não tínhamos esse presencial mais. E foi muito difícil mesmo, mas sempre tendo anjos da guarda para ajudar. Com as crianças lá da Vila Ematé, a gente teve muitas ajudas, mas quando começou a demorar muito o prazo da pandemia, as pessoas já não tinham mais condições financeiras de ajudar. Então, a princípio começaram a ajudar, depois já não podiam mais ajudar porque já estavam precisando de ajuda. Mas eu nunca perdi minha fé, né? E sempre Deus nunca deixou a gente desamparada. Precisa da sua ação. Como diz, né? Oração, orar e agir, né? Isso. Você não parou de agir e foi buscando formas. E ela, então, fundou o Instituto Karine Caldas, em 22 de novembro de 2010, são 15 anos, porque ela percebia aquelas crianças na comunidade, fora do seu horário de aula, na rua, não é? E que elas precisavam de ter uma direção. E a música, além de tocar os corações das crianças, ela alegra e ela também traz uma transformação, porque a música, quando você aprende a cantar, a tocar, ela une os quadrantes do cérebro.
A neurociência já fala sobre isso, o impacto da música na nossa vida. Por isso você se tornou musicoterapeuta. Isso mesmo. A Vila Emater, ela era o antigo lixão lá de Jagarecica, onde as crianças, elas viviam na rua. Então, os pais eram catadores, né, de reciclados, e elas viviam muito ali na rua. Então, eu fiquei muito inquieta, assim que eu fui morar lá, de ver tanta criança na rua. E aí eu fui abordada por algumas crianças no Natal, porque elas gostariam de fazer uma cartinha para o Papai Noel e não sabiam onde entregar. Então eu recebi essas cartinhas, consegui os brinquedos, mas em troca eu disse que a gente precisava agradecer ao Papai Noel e ao Papai do Céu cantando uma música. E aí nós cantamos uma música natalina, onde a vizinhança não entendia o que estava acontecendo ali. Eu fui desejando Feliz Natal para todos. E no ano seguinte, eu fiquei inquieta para fazer o Dia das Crianças. Sim. E foi aí onde tudo começou, assim que terminou as brincadeiras que eu fiz com as crianças. Uma criança me perguntou quando é que começa o ensaio do coral. Então ali foi tudo espontaneamente e eu nem dei também no momento tanto valor quando ela me perguntou, fez a pergunta, né, quando começaria o coral. E aí eles mesmos insistiram, ficando na minha porta, cantando a música do Natal. E eu abri as portas da garagem, sentamos no chão, eram apenas 16 crianças, depois nós fomos para 38 crianças, depois nós fomos para 50 crianças e hoje atualmente nós temos 100 crianças matriculadas no Coro Infantil Santa Cecília. E além do coro infantil, a instituição também trabalha com judô, futebol, né? E Isso também mesmo. aulas de reforço. Isso. E toda vez que eles estão ali, eles recebem também um reforço na alimentação, né? Porque também há carência nesse sentido. Até para eles estarem ali, às vezes eles não têm o café, não têm o jantar, ter que oferecer também uma forma deles se sentirem acolhidos dentro dessa... É o alimento da alma e também do corpo. Exato. Eu percebi a necessidade de ofertar uma refeição para elas, porque muitos estavam na rua há várias horas e aí chegavam lá e diziam: tia, tô com fome, tia, sobrou alguma coisa do almoço, lá em casa não tem o que comer. Então eles mesmos falavam inocentemente e falavam que estavam passando a necessidade. E aí eu comecei com uma pipoca, depois fomos para um bolo, hoje é um cuscuz, uma sopa, um cachorro-quente. E são comidas bastante gostosas, né? Onde eu mesmo preparo com muito carinho para as crianças. Pois olha, veja o quanto é importante. Nós precisamos de mais voluntários para ajudar e precisamos de empresas que cheguem lá junto com Karine, dentro da organização, para colaborar. Um supermercado poderia estar oferecendo pão, poderia estar oferecendo queijo, o presunto, o arroz, o feijão, enfim. Porque juntos fica mais leve para todos, né? Juntos nós somos força, não é isso? É verdade. Eu dependo da ajuda dos anjos da guarda, assim que eu chamo, os tios que aparecem às vezes até anonimamente. Então, eu dependo da ajuda de todos vocês. Então, desde já eu já agradeço a todos que estão assistindo e que ajudam, e eu peço que continue ajudando. E aqueles que ainda não ajudam, que ajudem o Coro Infantil Santa Cecília, venham conhecer. Às vezes não querem ir lá, mas só saiba de uma coisa: análise, psicólogo, terapia, né, como chamam, é muito melhor. Você recarrega as energias só de estar com aquelas crianças. Eu sou suspeita de falar. Quando nós fazemos o bem, quem se apropria desse bem é a própria pessoa. Aquela sensação de missão cumprida, o coração fica mais leve, né? E aí você tem, as crianças são 56 meninas e 44 meninos que fazem parte desse coral. E vocês têm a roupa de apresentação, eles também se envolvem, né? Você também procura envolvê-los para a manutenção daquilo que eles utilizam.
Isso mesmo, nós temos uma faixa etária que é de 5 a 17 anos, as crianças. Só que os que completam 18, eles permanecem lá de uma outra forma, como monitores, voluntários. Então, eles me ajudam na arrumação, na limpeza, na organização. E quando nós somos convidados para uma apresentação, nós temos a camisa de identificação, as meninas usam um lacinho, né, que elas usam um coque. Então, os próprios voluntários me ajudam, né? Os próprios preparam, arrumam, organizam a apresentação. E eu estou sabendo também que a ONG Maceió Voluntário, através de Licurgo Espínola, que é o diretor artístico e também cuida do Instagram, bom, enfim, ele vai fazer um trabalho lá de teatro e também com o coral. Vocês estavam conversando em off, me conta um pouco sobre isso. Muita satisfação que eu tenho, né, de poder fazer esse trabalho que vamos iniciar, e eu acredito que vai ser um trabalho muito bonito, me sinto muito honrada, né, com a presença dele, e vamos fazer um trabalho muito bonito onde vocês vão conhecer a comunidade. E vão conhecer a comunidade, e essas crianças irão para a Bienal, a 11ª Bienal do Livro e Leitura Internacional aqui de Alagoas, vão fazer apresentações e vai ter uma peça de teatro com as meninas, com as mulheres. E vai ser sensacional, você não pode perder. Quantas parcerias, veja, pessoas que têm afinidades e tudo veio num momento inesperado. Isso mesmo. Nos bastidores eu estava comentando que eu estava em oração, pedindo a Deus, sou muito católica, eu estava pedindo a Deus que movimentasse o coral ou que me mostrasse o caminho para eu parar ou dar continuidade. E 2 horas após eu recebi a ligação da Maristela, onde me encheu o coração e a alma de muita esperança. Dizem que a fé é assim, você coloca o pé e Deus coloca a estrada. Eu acredito também, eu acredito que existe uma sintonia entre as pessoas que têm um propósito. E esse propósito nos une. Muitas pessoas têm muitos relatos, né, de terem pensado em fazer alguma coisa e, de repente, fazer o bem, e aparecem as pessoas que vêm colaborar para que aquele bem possa acontecer. Às vezes a pessoa está só no mundo das ideias, mas vem uma pessoa que tira do mundo das ideias e ajuda a realizar. E tem a turma que também faz o futebol. As meninas também fazem futebol? Fazem. A criançada toda faz futebol, judô, né? Já temos campeã alagoana no judô. Que maravilha. Né? Muito, muito divertido. Veja, aquelas crianças que estavam na rua, de repente elas estão ali, elas estão tendo uma direção na vida, de repente vai sair um jogador de futebol, uma jogadora, alguém que faça judô, que já foi premiado, né? No canto coral. Nós precisamos de mais música. Onde tem arte, a violência diminui. Você percebe isso? Verdade. E muito, bastante. Eu moro lá na comunidade, então eu posso afirmar que a comunidade hoje, ela tem uma nova vista, uma nova versão, né, da própria população e dos próprios pessoas que vão lá visitar. Quando eu iniciei, alguns não queriam ir lá por medo. Hoje as pessoas vão lá, frequentam, visitam o coral e percebem que é totalmente diferente. São seres humanos que precisam de carinho, de afeto, como você. Não são pessoas diferentes. É aí que a gente busca o respeito, a igualdade, né? E a oportunidade, porque a diferença de um jovem que tem condição para um jovem que não tem condição não existe. O que existe é oportunidade. A diferença entre eles é só oportunidade, porque todos eles sonham, todos eles querem viver bem, todos eles querem amor, eles querem se sentir pertencentes a essa sociedade, fazer parte.
E quando você os convidou para fazer parte do coral, é como se você está dando empoderamento para essas crianças. Exatamente. Exatamente, a gente percebe no olhar da criança, não só no olhar da criança, mas no olhar da mãe, a gratificação que a mãe tem, né? A satisfação que a família toda, a comunidade, de saber que através de um meio de comunicação nós podemos falar sobre a comunidade, mostrar que também tem um lado bom de estar morando ali, de estar cuidando das crianças e também de levar o nome da própria comunidade para o público. Isso, onde as pessoas precisam de serviços, chamar a atenção da sociedade. E uma coisa que é muito importante, né? Que você tem feito essa diferença e com toda dificuldade, porque você estava contando aqui para gente. Conta para gente como é que foi abrir esse espaço na sua casa? Começou primeiro na varanda, depois nós fomos para a rua, e que a quantidade de crianças já não cabia mais na garagem da minha casa. Então, era chuva, sol, então as crianças estavam ali, inclusive sentadinhas com o guarda-chuva na mão. E aí eu tinha o meu primeiro andar, que era um meio que eu tinha de uma renda quando eu não tinha casamentos, eventos. E aí eu acabei optando em não usar mais a casa para alugar e sim colocar o projeto. Então, quando nós resolvemos subir com as crianças, eu tive que quebrar paredes e precisei da ajuda da própria comunidade. E em nenhum momento, nenhum pai, nenhuma mãe se negou. Então, eu tive pai pintor, pai pedreiro, mães ajudando, carregando metralha. Então, toda a comunidade ficou envolvida em querer trazer algo melhor para os seus filhos, para as suas crianças. E isso que é importante, a própria comunidade sabendo que está sendo feito algo para os seus filhos, porque eles também desejam, qual pai, qual mãe não deseja um futuro melhor para o seu filho, né? E dentro da sua própria comunidade. E essa colaboração aqueceu o seu coração, Sim. facilitou, né, para que eles pudessem ter esse espaço hoje que está sendo bem utilizado. Eu gostaria que também eu estou chamando agora as nossas fotos, que vocês aí que estão nos bastidores, colocassem algumas fotos que ela enviou para a gente poder ter ideia, né, de como essas crianças elas têm todo um potencial, alegria, né? As fotos, para que a gente possa olhar para aqueles rostinhos e ver a alegria que eles têm de estar participando e sentindo que essa força que você dá, ela transcende. Nós não sabemos, quando nós fazemos um trabalho isso é cultura de paz. Quando você faz e quando qualquer pessoa faz um trabalho de cultura de paz com as crianças, você não sabe o adulto que ele vai se tornar. Ele ali na frente, com aquilo que aquele afeto, aquele conhecimento, aquele toque que você deu, dele ampliar a consciência para outras possibilidades, faz com que aquela criança, além dela se sentir pertencente, no futuro ela pode ser aquele advogado que vai ser o melhor advogado, aquele professor que vai ser o melhor professor, pode ser o futuro presidente, você não sabe de onde ele vai sair. Vai ser aquela pessoa que vai dar para toda a nação uma direção melhor, com uma visão humanista. Porque quando você faz isso, você está trabalhando algo muito importante, que são os valores humanos e que fazem parte da vida deles e que faz parte da comunidade. O que nós precisamos é de mais espaços como esse que você tem criado dentro dessa comunidade. E o espaço, ele não é apenas para as crianças do coral, é para toda a comunidade. Nós não temos posto de saúde. Então, o posto de saúde de Jacarecica, ele vai para lá.
então também o espaço é voltado para isso. Então, na próxima sexta-feira, dia 5 de setembro, o posto de saúde vai estar lá. Então, eles fazem consulta lá também. Então, o espaço é usado para a comunidade inteira. Veja quantos desdobramentos que houveram dentro desse espaço que começou dentro do coração de Karine. Ela foi tocada pela música, ela tocou as crianças com a música, inseriu novos contextos como futebol, judô, aula de reforço, a alimentação e ainda esse espaço que toda a comunidade abriu e ajudou a se estabelecer também serve para que o próprio governo possa se estabelecer ali através do seu espaço, ajudando na questão da saúde. Isso é muito importante. Agora nós vamos mostrar as fotos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre elas. No carnaval a gente fez uma brincadeira e aí, juntamente com meu amigo Alexandre Nascimento, ele fez umas coreografias e aí as crianças participaram, ainda já no finalzinho da pandemia. Aí é à frente da minha casa, onde no primeiro andar é o instituto, e a gente fazendo uma ação social com eles. Uma ação social, né, com todos. Aí foi na abertura do Natal da prefeitura, aí são as minhas crianças. Lindos. Sou suspeita em falar deles, sou apaixonada. Isso, você vê, né, o quanto você vê no rostinho deles a alegria de estar participando. E também nós temos uma história aqui, né, quando ela começou a falar da mãe, o avô dela ficou adoentado, teve um câncer, estava num momento difícil e você foi visitá-lo. Me conta dessa experiência, porque a música também acalentou esse momento. Os meus pais eram separados na época e aí eu fui visitar o meu avô, que já estava numa fase terminal. E aí o meu avô, muito boêmio e muito culto, disse que gostava de músicas. E aí começou a sussurrar algumas músicas e eu disse, vou, eu sei. E eu fui cantar, onde o meu tio, que trabalhava com o meu pai, disse, Glênio, para o meu pai, leva a Karine no coral do Tribunal de Contas, porque ela canta, a voz dela é linda. E aí eu cantarolei ali para o meu avô, fui algumas outras vezes para cantar, porque ele me chamava para ir lá visitá-lo e cantar. E aí eu comecei no coro do Tribunal de Contas, onde eu conheci o maestro Gustavo Campos Lima. E ao até qual hoje... o programa Trilha Social manda um abraço para você, Gustavo. Você foi uma pessoa muito importante em todos os momentos da nossa sociedade, com a música e com o coral que você arregimenta. E até hoje eu continuo seguindo os passos do maestro, continuo sempre contribuindo na música com ele, né, com parceria com o maestro. E ele me deu essa porta, essa janela enorme para poder participar e entrar na música. Então eu saí do Tribunal de Contas para participar do Prisma, do Coro Prisma de Maceió, onde participei de vários outros coros de empresa do maestro e fui me apaixonando cada vez mais pela música. Então eu aprendi muito com o maestro e dedico todo o aprendizado que tenho a ele, porque foi graças ao incentivo dele de querer me levar para outros coros que eu hoje posso passar o pouco de conhecimento que eu tenho para as minhas crianças. E ele é uma pessoa extremamente humilde e só o coração dos humildes, né? O coração humilde que ele tem ajuda a elevar a nossa sociedade. Você tem 1 minuto, nosso programa está chegando no final, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Tudo na vida tem um propósito e a gente aprende com a vida que às vezes os nossos problemas estão com a solução ali que a gente não consegue nem enxergar. E foi o que eu vi no Coro Infantil Santa Cecília. Fui morar numa comunidade pobre, onde a lama, o esgoto passava a céu aberto e
eu entendi que ali eu precisava cuidar das crianças. Tudo aconteceu de uma forma muito natural. Então, saiba que a palavra mais forte que existe na vida é: Senhor, que seja feita a tua vontade. E foi o que eu sempre, até hoje, 15 anos nós vamos fazer, dia 22 de novembro, nós levamos. Então, 15 anos que eu venho dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade. E eu conto com a sua ajuda, com a sua visita, não só ajuda financeira, mas ajuda braçal, para poder dar força a continuar com o projeto do Coro Infantil Santa Cecília. Segue lá, tudo junto do Coro Infantil Santa Cecília, e que fala comigo no direct. Então, vem conhecer, vem ajudar, vem participar. Muito obrigado por você estar aqui conosco, obrigado por todo o trabalho que você faz. Alagoas agradece. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem, e nós estamos esperando você sempre com pessoas que fazem a diferença e tocam em seu coração. E eu estou esperando você. Até lá!